Olá, lindeuso, lindeusa! Tava com saudade de mim? Eu também tava com saudade de vocês. Hoje é domingo, nosso dia do conteúdo para o portal da Cidade de Mirassol. E aqui tem um conteúdo do meu coração. Se você não me conhece, eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial. Transforma a sua energia e a do seu ambiente. E bora pro conteúdo de hoje? Bora soltar a vinheta! Pega a sua bebida de preferência, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você que gosta dessas coisas. E aqui, ó, do lado, na parte mágica, estão aqui os meus contatos. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que fica um pouquinho diferente lá nas outras redes, Instagram, TikTok, LinkedIn e o meu site, fique à vontade. É uma delícia ter você comigo, tá? Bora pro conteúdo de hoje? Vamos lá, eu fiz uma lista, eu fiquei pensando, eu já tinha uma lista que era mais curta e eu dei uma atualizada nela, né? A gente aumenta cliente, tem que atualizar e se organizar nesse sentido. Eu fiz uma lista de 18 motivos para que as pessoas me buscam para fazer no trabalho no ambiente, limpeza energética principalmente, mas também quando elas percebem que o local não tá com aquela energia boa. E aí elas contratam sim os meus serviços. E nesse ponto eu percebi que tinham 18 motivos principais. Tem exceções à regra? Tem, porque sempre tem. Mas esses são os 18 motivos. Esse é o vídeo, como eu vou fazer uma contagem regressiva, no outro domingo eu solto o restante da lista, tá? Então vou começar de forma regressiva, eu vou contar de trás para frente. Então aqui a gente vai começar com o motivo 18, pelo qual as pessoas me buscam e entendem que o seu ambiente estão numa determinada energia que não é legal para elas. Bora começar? Olha, eu tô chiquetésima, tô colocando aqui até legenda, hein? Eu vou começar com o 18. Gente, esse não é o meu primeiro lugar, é o meu último da lista, porque tem gente que busca realmente por conta disso. São pessoas que me relatam questões com terceiros, de inveja, que não sentem bem com algumas pessoas ou com alguns olhares e que sentem que tem inveja no ambiente, que a energia pesou por conta das outras pessoas, tá? Isso tem? Tem. É o mais comum? Não. É o último da minha lista. Se você achou que as pessoas estavam terceirizando responsabilidade no seu ambiente, se enganou. É o último da lista. Ele ainda tem, mas hoje as pessoas entendem já, como eu já falei aqui no meu trabalho, que o seu ambiente representa você. E se ele representa você, e ele não está com uma energia boa, a responsabilidade é sua. Mas muitas vezes acontece de um ambiente, isso eu já tive detecção em alguns ambientes, de objetos ou energias que ficaram de outras pessoas, principalmente pessoas que recebem outras pessoas, que faz atendimento online, gente, quem faz vídeo. Esse ambiente, eu dei uma mudança aqui de cenário, que eu tô fazendo uma mudança aqui bem legal para vocês. Quem faz vídeo para as mídias sociais, para as redes, não imagina o quanto fica impregnado a energia dos outros. Até porque tem muita gente que vem comentar o teu conteúdo que não gosta de você. Ela só tem o prazer de te hatear online, porque ela não precisa dar cara, ela pode fazer escondido. E a inveja às vezes não é detectada pela pessoa da onde vem ou de quem vem. Tem gente que já chama, já falando assim, ó, é o fulano, é a ciclana, é o beltrano, que estão aqui com um olho gordo em cima de mim, ou estão com inveja, eu percebi que eu adquiri tal coisa, tive filho, tô com sucesso, comprei um carro e percebi que alguma coisa aconteceu. Mudei a fachada da casa, fulano entrou aqui, tinha comprado aquela geladeira e aconteceu tal coisa. E acontece, tá? E aí essas pessoas sentem que a energia fica pesada.
pesada por conta do olhar de terceiros. Eu vou reforçar isso porque tem outros sentimentos aqui que parecem muito uns com os outros, mas nesse caso aqui é a energia que vem de terceiros. E esse é o 18º. É muito comum, normal, habitual. Já tô bem acostumada, mas não é o principal da minha lista, não é. E bora pros outros, tá? Vamos para o 17º. Ah, uma coisa. As pessoas quando me chamam com esse caso aqui, da inveja do outro, energia pesada do outro, elas percebem que as coisas começam a atrapalhar, a dar problema para elas e as coisas não começam a andar. Por conta disso, elas contratam o trabalho, o meu serviço e tem bons resultados depois que eu passo por ali. Bora pro 17º? Imóvel com segredos do passado. Um nome difícil. Isso nada mais é que a pessoa percebe que algo não tá legal ali e que essa história, esses você percebe que são terceirizações, mas que ainda impactam no ambiente. E que as histórias daquele imóvel começam a impactar no ambiente e ela começa a descobrir. Vou dar alguns exemplos de alguns casos. Eu tive clientes que depois que compraram um imóvel ou alugaram, eles descobriram que tinha briga de família, violência, que tinha coisas que não eram boas. Estou buscando aqui divórcio, coisas todas que não eram das pessoas que estavam ali, mas elas estavam vivenciando aqui mortes, pessoas que desistiram de si mesmas, eu não posso falar o nome aqui, tudo isso nesses ambientes. Então são imóveis que têm segredos do passado. Às vezes elas sabiam, ou às vezes durante a contratação acontecia do motivo ser revelado. Eu já entrei em muito imóvel, isso empresa também, não é só residência não, que teve abuso referente ao interesse amoroso, eu não posso colocar o nome aqui, em local de trabalho. Em local de trabalho eu também peguei situação que a pessoa teve um roubo no local e a pessoa ficou trancada no banheiro durante o roubo, foi presa dentro do banheiro para não poder avisar o que estava acontecendo. Então, isso em casa eu também já peguei. Então, são algumas energias que a gente pega de donos anteriores, de coisas que aconteceram com pessoas que passaram no imóvel anteriormente. Isso é comum? Tá no 17º, mas acontece bastante. E às vezes o cliente já contrata porque ele descobriu, olha, descobri que nesse local que eu tô, 3 pessoas morreram nessa empresa, nessa casa, nesse apartamento, tiveram mortes subsequentes. E então eu quero que você venha aqui porque eu não sabia quando eu comprei, eu não sabia quando eu aluguei, eu tô sabendo agora. E agora o que eu faço? Preciso da sua ajuda, preciso resolver isso. Esse imóvel veio de herança, eu descobri que a família toda brigou por conta desse imóvel na hora de vender, essa energia tá aqui, prédios comerciais enormes, tá? Não é só, as pessoas pensam muito em casa, apartamento, mas prédio comercial enorme, terreno, muitas coisas com os segredos do passado, dos donos anteriores. Então é importante você ter uma ideia da história pregressa, da história passada do imóvel que você adquire. Isso é muito legal quando a gente começa a puxar essa energia, tá? Bora pro outro? O 16. Bebês ou crianças que não dormem. Você é chamada por conta disso? Sou. E às vezes a gente vai descobrir algumas energias porque as crianças têm uma sensibilidade muito grande ao ambiente. E tem duas coisas que acontecem, um ambiente impactando de forma negativa
Ou às vezes a forma do posicionamento dos móveis, principalmente no berço, no quarto da criança, ou a cama no quarto da criança, que não trazem para a criança uma sensação de segurança, de proteção. São crianças que já começam desde cedo a experienciar, não só por conta de coisas que aconteceram com elas ou que estão acontecendo com elas, às vezes nem aconteceu nada com essas crianças, mas elas começam a ter experiências de ausência de segurança pelo posicionamento da cama ou do berço. Então, e te chamam por causa disso? Sim. Imagina para uma mãe ou para um pai ter uma criança que não dorme, levanta da cama sempre, chora a noite inteira. Você bota na cama, a criança está de volta de novo no seu quarto. A criança não dorme, vai para a sala, vai para outro cômodo da casa, porque ali ela não se sente bem. Esse ponto aqui é uma das muitas dores, principalmente as mães que acabam tendo esse olhar, mas tem pais também que se beneficiam, acabam chegando nesse trabalho. Bora pro próximo? Bora pro próximo. 15. Gente que quer vender ou alugar imóvel e o imóvel está encalhado. Tem muitas questões referente a apego ao imóvel. Às vezes aqui tem questão de herança, tem mais de um dono desse imóvel, tem outras técnicas que eu uso junto, não só de ambiente, mas constelação familiar acaba dando um olhar sobre a situação real do que está acontecendo, para que seja liberado o imóvel, disponibilizado para um novo comprador, ou para uma pessoa para alugar e gerar uma renda para essa pessoa. E isso também é de imóvel comercial. Acaba vindo bastante gente. São imóveis que não alugam e que não vendem e que a pessoa busca um trabalho energético. Você aí tá com um imóvel que não vende, que não aluga, e a gente também tem que analisar, porque hoje tem algumas regiões, principalmente depois da pandemia, tem algumas regiões que não estão mais valorizadas. Muitos centros de algumas cidades não se tem interesse, de algumas cidades em específico que eu faço. Então a gente começa a analisar também que o local e às vezes é a região que tem essa energia e vai fazer um estudo para que possa ter essa possibilidade. Isso faz parte, tá? Vamos para o próximo caso. Visitas e clientes que não ficam. Olha, eu acho tão interessante quando a pessoa chega nessa conclusão. Alguns clientes me contrataram e eles falaram assim: eu vi que eu não tinha mais amigos depois que eu vim para cá. A minha família não tinha prazer de estar aqui. Os clientes vieram, até gostaram do local, mas não voltaram. E muitas vezes a pessoa não percebe de imediato, porque ela está você tem a mesma frequência do local que você está, mas aqui tem uma energia ruim. Então você está nessa frequência. Não é um imóvel que magicamente estava nessa energia, mas depois que eu mudei para cá, você foi para esse imóvel porque você estava nessa frequência. E o imóvel vai contaminando a gente, mas principalmente a gente contamina o imóvel. A gente fala que um imóvel de portas fechadas, ele tem uma energia yin. E as pessoas, o ambiente em torno, quem visita, quem entra, tem energia yang, que vai mudando a energia dos ambientes também para pior, tá? Então é o cuidado constante. E essas pessoas começaram a relatar que antes a casa que ficava cheia não fica mais. São pessoas que gostam de receber e elas olham e falam assim: mas cadê a alegria? Cadê o festar do meu lar ou da minha empresa? Por que os clientes não voltam aqui? Ah, tô vendendo mais online, eu tô vendendo mais por WhatsApp, acabo fazendo entrega,
mas eu tenho um ambiente com atendimento presencial, por que os clientes não estão vendo, não estão vindo para o local? Ah, eu sei que mudou a forma de comprar hoje, mas eu tô aqui de portas abertas e ninguém entra, não estão entrando mais, entrou uma vez, não volta. O que está acontecendo? E aí a gente vai entender o que esse ambiente fofoqueiro está trazendo de informação para essas pessoas. Vamos para o 13º. Eu mudo de humor ao entrar no local. Tem gente que que vai para uma casa ou a própria empresa e percebe que ela tem mudanças, oscilações de humor constantes no local. Ela chega alegre, depois ela fica triste, aí ela fica com raiva, aí ela fica com medo, aí ela fica ansiosa, aí ela fica agitada, aí ela se sente amorosa. São mudanças muito bruscas de amor, de humor, de humor, e isso impacta muito no ambiente. Quando você entende o que está acontecendo, você faz as mudanças necessárias. Mas quando você tem mudança de humor, entender que tudo isso é o local que você está, que está impactando. Eu estava em outro local, não estava assim. Eu não mudava, cada momento é um flash aqui. E agora eu tô assim, o que eu faço agora? Tem jeito? Tem jeito. Essa é uma das formas que as pessoas entendem. Eu entro no local, começo a chorar, começo a rir, começo a ter taquicardia, começo a ficar agitada, aí eu fico muito calma. Mudanças muito bruscas. E isso é o 13º lugar. 12º, casa ou empresa linda. Eu já entrei em cada empresa, em cada casa maravilhosa, mas sem alma, sem vida, parece lugar morto. Sabe a gente vê muita, quando a gente, é que as pessoas hoje não adquirem mais revista, né? Eu vejo muitas imagens de ambientes que parecem que foram arrumados para tirar uma foto. Seja empresa, seja uma residência, uma casa, parece imagem só para foto, mas não tem vida, não tem alma, não tem presença. Tem um bairro em São Paulo e algumas outras cidades que eu faço, não quero dar o nome porque senão o cliente vai saber, que muitas vezes eu chego lá, não tem vida, não tem vida, não tem alma, é meio morto, sabe aquele lugar flat, não tem, as pessoas começam a reclamar, que ninguém quer ficar num local sem vida. Você quer ficar num local que você tenha prazer de estar ali. Ali você não sente nada. Não é ruim, mas também não é bom. Se não é ruim, não é bom, alguma coisa também não tá legal. E se você não se conecta com o ambiente, ontem eu participei de um evento, eu encontrei com uma pessoa que ela falou assim, olha, eu estava num local que eu acabei mudando, depois eu fui para outro, por conta de necessidade, porque eu precisei de um espaço maior. E eu chegava lá, não estava ruim, mas não estava bom. É a casa linda ou empresa linda, empresas chiquetésimas, em locais assim muito bons, tanto casas quanto empresas. Locais maravilhosos, chiquérrimos, tudo do bom e do melhor na construção. A pessoa estava me contando isso, ela falou, mas é blã, não era um local bom de estar ali, não tinha vida, não tinha presença. E isso faz toda a diferença. Olha, o 11º, penúltimo da nossa lista aqui, infestações que não acabam mais. Eu já estive em locais com infestação de pomba, rato, barata, cupim, louva-a-Deus. Tem infestação de louva-a-Deus? Tem infestação de louva-a-Deus. Escorpião. E a pessoa já contratou, ela tá fazendo um controle de pragas. Ai, não, larguei a Deus dará. Não largou a Deus dará. Ela tá fazendo um trabalho com controle de pragas.
às vezes mais de uma vez, mas não consegue controlar. E as infestações sempre voltam. Eu fiz muito mais isso em empresas do que casas. Que incrível, né? Mais empresas do que casas. É muito interessante ter uma ideia de tudo isso. Então, o que tá com essa energia que não acaba mais nos ambientes, essas infestações que elas voltam? Porque toda infestação ela traz uma informação para você. É diferente uma infestação de formiga, outra empresa que me reportou isso, formiga, de uma infestação de barata, de uma infestação de rato. Ai, Mi, que coisa nojenta é. De pomba. É, mas isso dá uma determinada energia que está aí na sua vida, no seu negócio e no seu ambiente. E o último da nossa lista de hoje, essa é a parte 1. Prejuízos constantes, boletos que brotam do nada. Meu carro quebra. Vem um imposto que eu não estava esperando pagar. Vem uma briga com o vizinho e eu tenho que pagar algo inesperado. Sempre contas que você não estava contando com isso. Empresas ou residências. Eu estava esses dias conversando com uma cliente, ela falou assim, olha, eu mudei de um local e quando eu estava no outro local eu era MEI. E agora que eu mudei para esse outro local, eu cresci, eu não sou mais MEI. Mas depois que eu saí do MEI, não só por conta do imposto, eu comecei a ter prejuízos constantes. Essas são uma das reclamações comuns, tá? E é de negócio. E às vezes negócios que tem na própria casa. Então acontece muito esses prejuízos constantes e os boletos que estão brotando do nada. E a pessoa vem trabalhar com energia para entender o que está acontecendo com ela. E isso também vem das suas crenças limitantes. Não é só o ambiente, mas o ambiente é a representação. Porque que quando houve a mudança aconteceu isso? De prática, quando eu faço esse caso, tem mudança conectada, tá? Não tem a pessoa que estava nesse ambiente e de repente aconteceu isso. É bem interessante isso. Tô levando isso em conta aqui para vocês. Agora, eu vou fazer de volta a uma parte invertida de quais foram a lista de hoje dos nove motivos. Deixa eu ver qual o tema que eu coloquei aqui. Eu dei um tema para esse conteúdo, para eu seguir aqui e falar certinho qual era o tema, senão eu falo demais já. Os 9 bloqueios invisíveis que poucos percebem, mas que afetam as suas vidas. Aqui tá o texto grande, tá? 10º lugar, prejuízos constantes, boletos que brotam do nada. Aí vamos para o 11º, infestações que não acabam mais. 12º, casa linda, mas sem alma. 13º, humor muda ao entrar no local. 14º, visitas e clientes não ficam. 15º, imóvel encalhado que não vende ou não aluga. 16º, bebês ou crianças que não dormem. 17º, imóvel com segredos do passado. E o último, 18º, inveja e energia pesada. Agora vamos lá, vocês que estão aqui comigo no conteúdo de hoje, conta pra mim se já aconteceu um desses no imóvel e se você tá curioso ou curiosa para saber quais são os 9 primeiros da lista. 9 primeiros vem na próxima semana. Olha, não esquece de deixar o seu like, curte, comenta, adoro conversar com vocês. E tem jeito, antes de encerrar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que tem jeito. Quando você tem um profissional da parte de ambiente olhando o teu ambiente, entendendo a informação, a principal queixa, essas listas que eu coloquei de motivos, são as principais queixas
que os clientes me buscam para o trabalho. Eu quero resolver essa questão aqui, tá? Então, de 18 a 10 aqui hoje. Então, esses casos são os motivos que as pessoas me buscam. Te buscam por isso? Me buscam por isso. É importante você poder olhar para o local, ver onde você está morando, onde você trabalha, onde você tem o seu negócio e o que esse local está trazendo de informação para você. O local vai ser sempre perfeito? Não, e nem você. Só que se está incomodando demais, se é algo constante, você não está feliz com essa situação, é possível mudar. E você pode dar esse passo. São coisas às vezes simples e são coisas que você pode colocar em prática para fazerem as mudanças na sua vida e no seu bem-estar, que vão impactar na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua prosperidade, no seu trabalho. Tudo isso faz a diferença. Eu adorei criar esse conteúdo para vocês. De novo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda. E na próxima semana, aqui, só no portal da Cidade de Mirassol, no próximo domingo, vem a parte 2 com os 9 principais, os primeiros motivos da busca do meu trabalho. Será que você vai adivinhar algum? Um beijo, ó. Um dia iluminado ou uma noite estrelada e até a próxima. Tchau!